A presente sessão ordinária mirim. Cumprimento a todos os vereadores mirins, convidados e especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos que puderem, para em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Convido o vereador mirim Arthur Felipe Uman Passig para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 131. O Conselho Tutelar é o órgão permanente e autônomo, não jurisdicional,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da 8ª Sessão Ordinária Mirim. Ata da 8ª Reunião Ordinária. Em 3 de julho de 2023, às 9 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 8ª Sessão Ordinária Mirim do ano, sob a presidência da vereadora mirim, Fernanda Pisque Matoso. Em seguida, a presidente informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata, estando ausente a vereadora mirim Gabriele Chaves, que renunciou ao mandato. Constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino de Blumenau. A vereadora mirim Ashley Dias Cel Schutel fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da 7ª Reunião Ordinária mirim, que foi aprovada por unanimidade. Constatou-se a presença em plenário do ex-presidente mirim da legislatura de 2022, Yuri Mendes, que ocupou o lugar à mesa diretora. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos de número 58 de 2023 a 67 de 2023, os quais foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, a presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 17 de julho de 2023, às 3 horas, nesta Casa Legislativa, plenário da Câmara Mirim, 3 de julho de 2023. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovada. Solicito a segunda secretária para que faça a leitura do expediente do dia. Nona reunião ordinária mirim em 17 de julho de 2023. Resumo do expediente. Proposições respondidas. Requerimento número 8 de 2023, de autoria da vereadora mirim Ana Paula. Requerimentos número 12 e 25 de 2023, de autoria do vereador mirim César Augusto Hilgert. Requerimentos número 7 e 18 de 2023, de autoria da vereadora mirim Júlia Passard. Requerimento número 43 de 2023, de autoria da vereadora mirim Ashley Dias. Requerimento número 47 e 51 de 2023, de autoria do vereador mirim Arthur Felipe. Requerimento 46 e 53 de 2023, de autoria da vereadora mirim Fernanda Pisque. E requerimento número 48 de 2023, de autoria da vereadora mirim Ellen da Rocha. Cópia aos autores. Matéria do Legislativo. Requerimentos número 68 ao número 72. A ordem do dia. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador mirim Samuel Velho Pereira Meira, da Escola de Educação Básica Bruno Heltkebaum, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso. Estendo meus cumprimentos aos demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria, desde já, de pedir as fotos à TVL. Bom, nesse pronunciamento, eu vim relembrar a maior enchente de Blumenau, que aconteceu em 1983, e que nesse mês completa 40 anos. Essa enchente gerou consequências severas a Blumenau. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas, a infraestrutura da cidade foi danificada, com estradas e pontes destruídas. E, naquela época, a estrutura municipal para essas situações não chega nem perto do que é hoje em dia. Existia, sim, a Defesa Civil, mas ela não contava com agentes e estratégias como as que foram montadas após essa enchente. A Defesa Civil era uma comissão que tinha o secretário José Augusto de Carvalho Nóbrega, nomeado pelo prefeito como líder dos membros representantes dos órgãos de segurança. E hoje em dia, aos 81 anos, José Augusto de Carvalho Nóbrega conta o quão difícil foi se dedicar 24 horas durante os 32 dias de enchente. Abre aspas. Lembro que dos 32 dias fui em casa apenas 2 vezes. A primeira foi logo no início e depois no fim para ver minha família.
Fecha aspas. Ele também relatou que voltou totalmente diferente de quando saiu de casa. E naquele ano, trabalhadores ficaram ilhados em seus serviços, muitas famílias ficaram sem qualquer comunicação, a ausência quase que total de energia elétrica, falta de água potável e itens de necessidades básicas. E uma curiosidade que poucos aqui sabem é que a nossa Oktoberfest, tão famosa, foi criada em 1984, um ano depois da enchente, para tentar animar o povo de Blumenau. E hoje ela é a maior festa alemã das Américas, atraindo pessoas de outros estados e países. E para que desastres não se repitam nessa proporção, houve a iniciativa como o mapa geológico de Blumenau, estudo da movimentação e ocupação do solo, trabalho de monitoramento da chuva e etc. Em Blumenau, nós já contamos com o Alerta Blue, que tem como trabalho e função a previsão meteorológica de todo o sistema climático envolvendo chuvas e alagamentos aqui na nossa cidade. Contamos também com a Defesa Civil, que junto com nós, com os moradores de Blumenau, já fizeram simulados e treinamentos juntos para o que fazer nos momentos de crise. E olhem como está Blumenau hoje, mesmo anos depois tendo passado pela enchente de 2011. Isso só mostra quanto o povo de Blumenau é trabalhador e solidário. Mesmo em meio de tanta tristeza, não se deixou abalar, arregaçou as mangas e fez acontecer. E antes de finalizar este pronunciamento, eu gostaria muito de agradecer, expressar a minha eterna felicidade por ter integrado a mesa diretora nesse primeiro semestre como primeiro secretário e também desejar à próxima mesa diretora boa sorte. Muito obrigado pela atenção de todos. Com a palavra, o vereador mirim Eduardo Lima da Costa Pereira, da Escola de Educação Básica Christoph Augenstein, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, em seu nome e cumprimento de demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Hoje eu irei falar do uso da tecnologia no ambiente escolar. Para quem estuda nas escolas de ensino público ou privado, sabe que apenas ler e copiar as matérias do livro ou do quadro não é só monótono, como muito maçante. Por isso que, ao longo da evolução humana, foram criados novos jeitos de ensino que poderiam aproveitar para ensinar e para motivar tanto alunos quanto quem os ensina, no caso, os professores. A partir do ano 2000, evoluímos de um celular tijolão para o smartphone, que foi primeiramente lançado por Steve Jobs, fundador da empresa Apple. Surgiram novas companhias, novos aplicativos e sistemas. Os computadores que já existiam desde a época de 80 eram considerados antiquados e já ultrapassados perto de computadores dos anos 2000, que hoje também consideramos ultrapassados e antiquados perto dos computadores que temos atualmente. Essa evolução não era apenas exclusiva de países, mas sim do mundo, ou seja, não só países como Estados Unidos, ou então países da União Europeia, ou países bem desenvolvidos da Ásia, tiveram acesso a essa evolução. Ao longo do tempo, todos os países, tanto em Ásia, África e América do Sul, tiveram acesso a esses dispositivos. Mas, obviamente, como nem tudo é perfeito, não tivemos o uso, vamos botar assim, amplificado dessas tecnologias em ambientes escolares até um ano, que foi conhecido como o pior ano da vida de muita gente, que foi o ano de 2020. Basicamente, nesse ano, todo mundo sabe que houve a pandemia. Os professores tiveram que ficar em casa e, a partir do começo da pandemia, todo mundo, não só também professores e alunos, ficaram em casa. Ou seja, professores, ao invés de ensinar com o canetão e o quadro e escrever matéria do livro, eles teriam que se adaptar a usar computadores, celulares e a tecnologia que já podia ter existido ou foi inventada a partir da pandemia. Claro, essa pandemia foi muito difícil para todos aqueles que estavam presentes. Tanto eu quanto todos tiveram dificuldades,
tinham alunos de escolas mais precárias que não tinham acesso à tecnologia, tinham professores que não sabiam usar a nova tecnologia. Então, isso, obviamente, foi uma fase muito difícil na humanidade, principalmente na educação. Mas, naqueles anos que se decorreram, os professores não deixaram de aprender, como uma frase já diz. Não deixamos de aprender mesmo depois de sair da escola. Dito e feito. Os professores descobriram que, na verdade, tinham alguns alunos que gostaram dos métodos de ensino passados. Então, eles começaram a usar mais de tecnologias para ensinar os alunos. Um ótimo exemplo disso é o Google Classroom ou o Kahoot, que muita gente conhece por aí. Passamos pela pandemia, os professores entenderam que aquilo era algo que eles evitavam muito, pois a tecnologia, até aquele certo ponto, só era usada para o quê? Trabalhos escritos no Word, ou então planilhas da escola, ou então formulários que a escola dava para os alunos responderem. Mas é claro, depois que os professores descobriram que tudo isso poderia ser feito de forma tão fácil e tão simples, eles tiveram que ter um apoio. E, a partir do apoio de municípios e estados, as escolas públicas instalaram computadores melhores, projetores melhores e também reformaram salas de informática, que em certas escolas simplesmente não existia ou já era antiquada. E, obviamente, a partir disso, começaram a substituir os monótonos livros e também escritas no quadro para algo que os alunos pudessem gostar e se divertir mais, pois descobriram que fazer algo tão difícil e maçante não era exatamente a solução. E tinha alunos que também não prestavam atenção nas aulas por causa disso, e prestavam muita mais atenção e tinham dinâmicas e notas melhores fazendo trabalhos usando a tecnologia. Claro, temos que impor limites. Você não pode simplesmente usar o celular no meio da aula, você não pode simplesmente jogar joguinhos online no computador enquanto você está em trabalho. Temos que impor limites, mas esses limites têm que ser feitos a partir do momento que você sabe que os humanos não convivem bem em sociedade se não tiverem limites. Enfim, sustento essa minha visão argumentando que, tendo escolas com ideias de ensino como essas, podemos não ser a melhor geração, mas teremos grandes possibilidades de gerar cidadãos inteligentes e bem educados com as ferramentas tecnológicas que estão à nossa disposição. Muito obrigado a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Ellen da Rocha Duarte de Almeida, da Escola de Educação Básica Quintino Bocaiúva, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de uma forma especial o meu suplente Pedro, que se faz presente hoje na sessão. Boa tarde a todos. Hoje venho aqui falar sobre a importância do esporte na escola. A prática do esporte na escola pode trazer vários benefícios para as crianças e adolescentes, como melhorar o condicionamento físico e também pode aumentar a capacidade cognitiva do aluno. Esses, entre outros benefícios, podem ser alcançados com a prática do esporte. E quais são os principais objetivos do esporte na escola? Primeiro, desenvolver espírito de equipe. Segundo, aprender a lidar com vitórias e derrotas. Terceiro, estimular a disciplina e o respeito. Quarto, ajudar a desenvolver novas habilidades. E quinto, combater o sedentarismo. Além disso, o esporte também auxilia nas habilidades sociais e emocionais. O esporte na escola também ajuda na socialização entre os alunos e professores. Ele pode dar novas oportunidades para os futuros atletas profissionais, para as competições extraescolares. Blumenau é uma cidade que dá ótimas oportunidades para os jovens atletas. Agora, no mês de julho, foi feita a abertura dos Jogos Municipais, onde os atletas das escolas de ensino municipal participam de competições para levarem o prêmio de primeiro lugar para a escola. Obrigada pela atenção de todos. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Paula Rosa Maschio, da Escola de Educação Básica Hermann Hamann, que dispõe de 5 minutos.
cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e, em seu nome, cumprimento aos demais membros da mesa diretora. Público, colegas vereadores mirins, público e as pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial a minha suplente, Fabine, da Escola de Educação Básica Hermann Rama, que está aqui nos prestigiando aqui hoje. Hoje vou falar de um assunto que é o tema da cidade neste mês, que é o Julho Laranja. O Julho Laranja é um movimento de prevenções de desastres naturais. E esses fenômenos naturais de extrema violência acabam atingindo áreas habitadas, causando danos, prejuízos, perdas humanas e materiais. O risco de desastres naturais tem uma boa relação com a vulnerabilidade de uma comunidade, população e bens expostos. Em relação à possibilidade de ocorrências de eventos naturais, um ciclone, um terremoto, incêndios e até mesmo enchentes, como, por exemplo, aquela que ocorreu em 2008, que acabou deixando mais de 2 milhões de construções danificadas ou destruídas pelos deslizamentos de terra. E cerca de 25 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Tais fenômenos são objetos de interesses para pesquisadores, planejadores e gestores públicos, pois afetam pessoas, cidades e redes de infraestrutura. O Julho Laranja tem como principal objetivo a redução dos riscos de desastres naturais, prestação de socorro e assistência à população atingida. Atualmente, existem tecnologias capazes de oferecer monitoramento e análises para criar um melhor planejamento urbano. Localizar áreas de risco e captar modelos climáticos é o que ajuda a prever e evitar desastres naturais e propiciar proteção a eventuais ocorrências. Conhecer a dinâmica desses fenômenos naturais, saber prevê-los e estar preparado para suas consequências são ações que reduzem a vulnerabilidade das comunidades diante de tais riscos. É importante difundir informações sobre a dinâmica desses fenômenos, desde a educação básica, estimulando os alunos a identificar os principais riscos e nas áreas em que as escolas se localizam. Isso pode ser feito a partir de aulas de geografia, onde se possa produzir coletivamente cartilhas com informações preventivas de desastres naturais. A própria comunidade escolar, alunos, professores, etc., podem, a partir do conhecimento local, levantar informações que possam ser organizadas de modo simples, direto e a fim de difundir informação de prevenções e mitigação de riscos de desastres naturais. Obrigada pela atenção de todos. Com a palavra, a vereadora mirim Maria Eduarda Zimmermann, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Eduarda Zimmermann, tenho 14 anos e estudo na Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré. Gostaria de cumprimentar a presidente da Câmara Mirim, os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Sou aluna do Almirante Tamandaré desde pequena, quando estava na pré-escola. Hoje estou no 8º ano A, no turno matutino. A minha matéria favorita é Geografia, como vocês podem ver. Pois gosto muito de aprender sobre o país, sobre o Brasil e os países do mundo. Também gosto muito de fazer piqueniques com meus amigos e minha família. Faço parte da banda da escola, toco saxofone e gosto muito de música, tanto de tocar meu instrumento como de cantar. Me inscrevi na eleição de vereadores mirins com incentivo de meus pais e meus amigos. Apresentei como propostas a luta pela pintura da faixa de pedestres no entorno da unidade escolar e pela busca de mais horários de ônibus que melhoram a tenda em nossa comunidade, dentre outras melhorias. Gostaria de agradecer a Deus por essa rica oportunidade de representar a minha escola. Agradeço ao diretor Wilson Luiz Baldin e à diretora adjunta Silvane Mara Quintino, e a todos os professores, estudantes e comunidade escolar. Obrigada a todos. Com a palavra, o vereador mirim Dídio João Pereira, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos demais meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial
os suplentes que vieram tirar essa tarde para prestigiar nossa sessão mirim hoje. A todos, uma boa tarde. Além da falta de renda, entre os principais fatores que pode levar a uma pessoa a ir morar nas ruas estão as ausências de vínculos familiares, perdas de alguns entes queridos, violência, perda de autoestima, alcoolismo, uso de drogas e doença mental. Mesmo com essas condições, moradores de rua ainda são seres humanos. Uma pessoa como você, que também tem o direito de ser ajudada. Eu vejo muitas pessoas julgando e sendo intolerantes com esses sem-tetos. Entretanto, é importante prezar sempre pelo respeito. E se ver alguma pessoa em situação de rua, a comunidade blumenauense pode contribuir com a abordagem social, ligando pelo telefone 156, para o controle dessas pessoas e o cuidado necessário para as importantes valorização da cultura de Blumenau. Existem muitos casos de violência contra os ditos mendigos, e isso é muito triste, pois essas pessoas são apenas carentes que sofreram ou sofrem alguma forma severa, mesmo que em Blumenau o índice de moradores de rua sejam baixos, nós sabemos que isso infelizmente existe e não deve ser algo a ser combatido, e sim tratado. Essas pessoas precisam de atenção especial e também ajuda de comunidade e instituições. Felizmente, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a assistência social de Blumenau, estão sempre atentos aos casos de moradores de rua. Eles estão de parabéns pelo trabalho que exercem, pois a sociedade discriminá-los é um absurdo. Como já mencionado, eles precisam de atenção. Faça sua parte para mudar isso. Se importe, faça o bem sem olhar a quem. Independente da situação de vida ou sociedade, não vai para frente se você enxergar ela algo ser melhorado e não focar em melhorá-la. E, para finalizar meu discurso, eu gostaria de agradecer a minha presença como vice-presidente da mesa diretora e também parabenizar as chapas que tiveram essa coragem de se eleger para a mesa diretora e a futura experiência que vocês vão ter como componentes da mesa diretora. Obrigado pela atenção e pelo respeito. Obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Ashley Dias Cel Schutel, da Escola de Educação Básica Jonas Neves, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisco Matoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Uma boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar também de forma especial minha mãe, Mary de Excel, os suplentes aqui presentes. Hoje irei falar sobre um assunto que é de extrema importância e salva muitas vidas: a necessidade da doação do leite materno. Quando os bebês são prematuros, nascem muito abaixo do peso, ficam internados e não conseguem mamar diretamente no peito, ou as mães não conseguem produzir ou extrair a quantidade certa para alimentar seu bebê. O banco de leite é acionado e, com a ajuda das doações, esses bebês conseguem alimento. Não existe uma quantidade mínima para doar, pois mesmo 1 ml pode ser o suficiente para as necessidades de um bebê prematuro. Além disso, a doação não prejudica a mãe ou seu bebê, porque quanto mais leite retirado, mais leite será produzido. Eu tenho um exemplo. A minha mãe foi doadora do leite materno quando ainda me amamentava. Assim, minha mãe ajudou outros bebês que precisavam do leite. Mulheres que estiverem amamentando podem ser doadoras, mas precisam apresentar boas condições de saúde, não tomar nenhum tipo de remédio que interfira na amamentação e não fazer o uso de drogas e álcool. A amamentação traz benefícios para a mulher, como a redução do câncer de mama e dos ovários, a obesidade, diabetes e uma facilidade maior para perder peso extra ganhado durante a gestação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o leite materno é o melhor alimento para os bebês e crianças de até 2 anos de idade. O ideal é que a amamentação seja a única forma de alimentação até os 6 meses de idade. O Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz fizeram uma parceria em 1998 e fundaram a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano.
uma iniciativa que hoje conta com mais de 220 postos de coleta, processamento e distribuição de leite materno para os bebês prematuros e de baixo peso. O Banco de Leite Humano, o BLH, de Blumenau é um centro especializado referência no Vale do Itajaí, que atua na proteção e apoio ao aleitamento materno e executa atividades de coleta, processamento, controle de qualidade e distribuição do leite humano doado. As profissionais do BLH prestam assistência em amamentação de forma individual ou em grupo para mulheres no período da gestação ou pós-parto, com orientações sobre preparo para amamentação, cuidados com as mamas, cuidados ao amamentar, entre outros. A equipe visita semanalmente as doadoras, levando o material necessário como frascos esterilizados, touca e máscaras, além de prestarem todas as orientações necessárias sobre como fazer a coleta e o armazenamento do leite. Para ser doadora do leite materno, a primeira coisa é acessar o site da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano e localizar o posto de coleta mais próximo. Aqui em Blumenau, nosso posto de coleta fica localizado no Centro de Saúde Rosânia Machado Pereira, Sala 12, em frente à Policlínica, na Rua 2 de Setembro, número 1212. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas. Para agendar um atendimento, ligar para 47-3381-7570. Abre aspas. Amamentar não é fácil, às vezes dói, cansa, mas nos mostra exatamente as mais perfeitas imperfeições do amor de uma mãe. Amamentar e alimentar de amor, carinho e dedicação. Fecha aspas. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Schroeder-Lauschner, do Colégio Alfa Castelo, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisco Matoso, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de saudar também, de forma especial, minha suplente Liz, que se faz presente aqui hoje, e aos demais vereadores mirins suplentes que estão aqui. Boa tarde. Hoje vim falar um pouco sobre a infraestrutura sanitária de Blumenau. O município é um polo de atração turística, realizando diversas festas ao longo do ano, como o Stammtisch, o Festival Brasileiro da Cerveja e a principal, a Oktoberfest. Porém, o que observamos quando vamos a esses eventos? Via a falta de locais adequados para realizar as nossas necessidades. Não há banheiros públicos. Durante esses períodos de festa, são instalados banheiros químicos cuja higienização não é muito boa. Atualmente, foi instalado no Parque Ramiro Ridiger sanitários que atendem famílias, pessoas com deficiência e conta também com fraudários. Por ser uma cidade turística, dever-se investir mais na questão de banheiros para toda a população. Trago aqui 2 exemplos que poderiam ser seguidos no município de banheiros cuidados e sustentáveis. O primeiro em Balneário Camboriú. Os banheiros autolimpantes, que utilizam cerca de 2 litros de água ao invés de 8, economizando uma boa quantidade que poderia ser utilizada outras vezes. O segundo são os banheiros de Gramado, no Rio Grande do Sul. Eles são extremamente limpos e todos feitos em granito. Blumenau poderia ter mais locais públicos com sanitários. Solicito, assim, que seja providenciado mais banheiros públicos de qualidade, higiênicos e que demonstrem uma boa imagem da nossa cidade, não só para os turistas, mas também para seus próprios habitantes. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Emily Stephanie Ronck, da Escola Básica Municipal Lorecita Bullmann, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisco Matoso, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar de forma especial o Bruno, meu suplente, e os demais suplentes aqui. Boa tarde a todos.
Neste ano, a escola em que eu estudo, Escola Básica Municipal Lorecita Bowman, completa 20 anos. Mesmo já tendo essa idade, é a escola mais recente construída pelo município e já fez parte da trajetória de milhares de crianças e adolescentes. O aniversário de uma escola é, acima de tudo, uma oportunidade para reafirmar o compromisso que ela possui com a educação. É uma chance para relembrar que aquele é um ambiente de aprendizado, em que os alunos aprendem com os professores e os professores aprendem com os alunos. Um ambiente que todos devem se sentir acolhidos e capacitados, para assim evoluírem juntos. A trajetória da instituição iniciou em 2003, e durante os últimos 20 anos, essa escola vem melhorando ano após ano. Tem sido berço de relações lindas e uma porta para o universo do conhecimento e do saber. Gostaria de pedir à TVL as imagens que eu encaminhei. São algumas imagens de recordação do início de tudo da estrutura da escola até os dias atuais. Lorecita Bowman é, para mim, um local que faz parte da minha vida há 9 anos. As paredes dessa escola me viram crescer, e cada canto dela me traz alguma lembrança diferente. O afeto que eu sinto por ela é indescritível, e eu sei que logo irei sair de lá, mas as coisas que eu aprendi nunca irão sair de mim. Gostaria de dar os parabéns a todos que já passaram pela escola, todos os que deixaram sua marca e fizeram da Lorecita Bowman o que ela é hoje. Eu tenho orgulho por poder ter a chance de representá-la aqui na Câmara Mirim. Desejo que esses 20 anos sejam apenas o início de uma trajetória longa em missão de educar. Obrigada pela atenção de todos. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Eduarda Passel, da Escola Básica Municipal Anita Garibaldi, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial minha mãe, Josiane, que se faz presente, e os demais vereadores mirins suplentes. Boa tarde. Todos nós já precisamos de ajuda. E quando vem alguém e corresponde àquilo que você precisava, costumamos dizer, metaforicamente, que aquela pessoa é um anjo, de tão boa que foi para nós. Ajudar o próximo é a atitude de fazer algo difícil se tornar mais fácil. Esticar a mão para o outro, fazer o bem, colocar o sorriso no rosto de alguém, dentre várias outras coisas que podem ser uma ajuda. Para o psicólogo Maruel Bispo, abre aspas, dedicar parte do seu tempo em uma atividade de ajuda ao próximo é prova de altruísmo e potencializa nossa felicidade. Fecha aspas. Quando falamos em ajudar, é provável que em sua mente já vem doar dinheiro, que às vezes você não tem. Mas, na verdade, não é só isso. Às vezes, aquilo que parece bobo é, na verdade, o que alguém mais precisa. Quando você ajuda alguém, acha que faz bem só para ele, mas ao contrário. Faz bem até mesmo a si próprio. Assim, podemos combater o individualismo, faz com que exercitemos a empatia e combatemos outro grande mal, o egoísmo. De acordo com o site do Grupo Marista, abre aspas, em estudos realizados em diversos países, os entrevistados relataram que seus níveis de felicidade aumentaram após atos de generosidade. Pessoas que têm atitudes de doação, compaixão, cooperação, bondade e generosidade são mais felizes. Concedo a parte ao vereador Didio. Com autorização do orador, ouçam a parte o vereador mirim Didio João Pereira. Bom, vereadora Júlia, como acho que todo mundo aqui sabe, uma filosofia que eu gosto muito, ajudar o próximo, como eu mencionei também no meu pronunciamento, a gente tem que fazer o bem sem olhar quem. Sem olhar características físicas, religião, ou quem a pessoa tem caráter. A gente tem que ajudar ela, o respeito acima de tudo. E eu te agradeço por trazer esse tema aqui, porque é um tema que me conforta e que eu acho que a gente tem que incentivar a cidade a seguir ele com mais precariedade. Muito obrigado. Agradeço a sua parte, vereador Didio. Por isso, em muitos casos, ficamos até mais satisfeitos em ajudar do que em receber ajuda. Fecha aspas.
Ajudar alguém, seja um amigo, um vizinho, um parente, indiferente de quem for, é comprovado que traz benefícios ao cérebro nas relações de estresse e recompensa e contribui para a longevidade. De acordo com um estudo da Universidade de Michigan, abre aspas, para adultos mais velhos, é realmente melhor dar do que receber, sugere. O estudo a ser publicado na próxima edição da Psychological Science conclui que os idosos que ajudam os outros reduzem o risco de morrer em quase 60%, em comparação com os colegas que não fornecem ajuda prática nem apoio emocional a parentes, vizinhos ou amigos. Fecha aspas. Para os que são cristãos, o amor ao próximo é muito importante, e isso inclui até mesmo aqueles que não conhecemos e os que somos próximos. Pois ajudar o próximo é uma forma de expressar o amor de Deus. Algumas formas... Concedo a parte à vereadora Letícia. Com autorização do orador, ouçam a parte a vereadora Mirim Letícia Varela. Bom, vereadora Júlia, eu gostaria de agradecer que você mencionou também sobre o cristianismo, também seguir essa filosofia de ajudar o próximo, né? Porque é uma coisa que tem gente que fala, cristão é preconceituoso, cristão não sei o quê, cristão é machista. E é mentira, a gente acredita que ajudando o próximo, a gente vai estar se ajudando. Jesus manda a gente ajudar o próximo e a gente obedece. Não é porque a gente é cristão que a gente vai ser preconceituoso com alguém, que a gente vai tratar mal. Por exemplo, tem gente que acredita que o cristão ele vai tratar mal os gays, os lésbicos. Mentira, eu conheço cristão gay. E eu acho que isso é uma coisa muito importante você ter mencionado isso. Obrigada. Agradeço a sua parte, vereadora Letícia. Algumas formas de ajudar o próximo são doar amor, ajudar com tarefas simples ou até mesmo as mais difíceis, aconselhar alguém, cortar uma parte do cabelo e doar roupas e calçados, principalmente nesse frio, doar sangue, ser voluntário em algum projeto ou até mesmo na igreja, visitar alguém, algum familiar, doando alimentos, dentre muitas outras formas. Ou seja, não saber como ajudar não é uma desculpa. Fernanda, eu queria pedir mais 1 minutinho, 2. Concedo mais 2 minutos à vereadora Mirim Júlia Passol. Em nosso município, há alguns locais específicos onde também podemos praticar nossa solidariedade, como a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mama, a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CVV, Centro de Valorização da Vida, a Blucan, Associação Blumenauense na Luta contra o Câncer, Lar Betânia, Associação Assistencial, ONG Amigo Esperança, Missão Resgate, a Prablu, Associação Protetora dos Animais de Blumenau, Casa São Simeão, Cruz Azul no Brasil e entre outros. Se fosse para citar todas, não seria possível em 5 minutos, mas podemos descobrir outras pesquisando. Então, por favor, ajude. Faz bem para que é ajudado, para você e não dói. Há muitas formas de fazer isso, desde dar um bom dia a alguém, que pode animá-lo, ou até mesmo fazer algo maior. Para finalizar, aqui está uma frase bíblica encontrada em Provérbios 14, 21, 31. É pecado desprezar o próximo. Feliz é quem ajuda os pobres. Quem oprime o pobre insulta seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. Agradeço a todos pela atenção e desejo uma boa e abençoada tarde a cada um. Com a palavra, o vereador Mirim César Augusto Hilger, da Escola de Educação Básica João Durval Miller, e dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar minha família, que me prestigia pelo YouTube, e especialmente o meu pai, que fez uma cirurgia semana passada. Melhoras. No dia 4 de julho, ocorreu uma simulação de incêndio no Centro de Educação Infantil Monteiro Lobato, localizado na rua José Reuter, 2590, no bairro Velha Central, às 15 horas. Essa atividade faz parte da programação do Júlio Laranja e é promovida pela Defesa Civil de Blumenau. Por isso, contou com a presença do secretário da Educação, Alexandra Genor Matias. Durante a atividade, pôde-se observar a resposta do atendimento,
que levou 20 minutos da imigração dos profissionais até o CI. Tempo esse considerado elevado, tendo em vista que uma das bases fica na rua 7 de setembro, a 9 quilômetros de distância, e a outra na rua Dr. Pedro Zimmermann, a 17 quilômetros de distância. Na simulação, havia uma professora simulando ser a vítima. E desde a chegada dos bombeiros até o resgate foi mais 7 minutos, totalizando 27 minutos para realizar a operação, tornando visível o ponto de fragilidade. Por esse motivo, solicito a construção de uma base de bombeiros mais próxima da comunidade da Velha. Obrigada pela atenção e boa tarde. Com a palavra, a vereadora mirim Letícia Varela, da Escola Básica Municipal, professora Zuma Souza da Silva, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial a coordenação do programa Vereador Mirim e os vereadores mirim suplentes que nos prestigiam hoje, incluindo minha suplente Fernanda. Boa tarde a todos. No dia 15 de maio, comemora-se o Dia Internacional da Família. Esse dia foi definido em 20 de setembro de 1993, durante a deliberação da Assembleia Geral da ONU. Aqui no Brasil, o Dia Nacional da Família é comemorado no dia 8 de dezembro. Essa data ela não é muito conhecida por não estar ligada ao mercado consumidor e publicitário. Por isso, muitas pessoas desconhecem sua existência. Mas o que é família? O conceito da palavra família, segundo o dicionário Roas, 2016, diz que família é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Sabe-se que família, do ponto de vista histórico e também sociológico, é um núcleo elementar da sociedade, isto é, uma instituição basilar. A família funciona como o primeiro grupo de relações no qual os indivíduos interagem entre si. Foi a partir do núcleo familiar que a sociedade como um todo ganhou corpo ao longo da história humana. As famílias são fontes de carinho e cuidado. São elas que se apoiam e colaboram para o bem-estar uns dos outros, além de serem peças-chave no processo de desenvolvimento da aprendizagem. É na família que se cria o sentimento de pertencimento e se estabelece o início da socialização. De forma geral, é nela que criamos nossos primeiros vínculos e relações que serão importantes durante toda a vida. As famílias criam a próxima geração para serem membros produtivos da sociedade, além de exercerem uma influência fundamental na capacidade das pessoas de formarem relações de parceria. As famílias têm a responsabilidade de garantir a saúde, segurança, educação e bem-estar geral das crianças, por ensinar-lhes valores e comportamentos sociais apropriados. Dada a importância social e construtiva da família, a data do Dia Internacional da Família ou do Dia Nacional da Família poderia tornar-se um marco mais representativo aos brasileiros. Dito isso, eu agradeço a atenção de todos. Informações retiradas do site Brasil Escola, Conquista Soluções Educacionais, gov.br e vindeacristo.org. Com a palavra, o vereador mirim Arthur Felipe Uman Passi, da Escola de Educação Básica Adolfo Konder, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e em seu nome cumprimento aos demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Hoje tenho a satisfação de compartilhar com todos vocês alguns elementos fascinantes da história da nossa querida Blumenau. Visto que após a nossa palestra no dia 28 de junho com a historiadora Sueli Petri, interessei-me em pesquisar sobre o passado da nossa cidade. Após a fundação da cidade,
em 2 de setembro de 1850, os emigrantes estrangeiros enfrentaram uma série de desafios para estabelecer suas vidas em Blumenau. Eles tiveram que se adaptar a um clima tropical, diferente do clima europeu ao qual estavam acostumados, e aprender a agricultura se tornou uma atividade fundamental para a sobrevivência desses colonizadores, com destaque para o cultivo de café, cana-de-açúcar, fumo, apesar de que muitos imigrantes não fossem agricultores da Alemanha. Passados os primeiros desafios, a indústria têxtil desempenhou um papel importante no desenvolvimento econômico de Blumenau. Em 1880, Hermann e Bruno Hering iniciaram a primeira fábrica têxtil na região, a partir da fundação da CIA Hering, vinculada ao comércio de um dos sócios, a fábrica pioneira, exploradora local, o nicho de artigos de malha para o mercado local, principalmente camisetas, meias e calças. Essa iniciativa impulsionou a industrialização local, atraindo investimentos e estimulando o crescimento da cidade. Outro marco importante da história de Blumenau é a criação, em 21 de dezembro de 1859, da Sociedade dos Atiradores de Blumenau, com 47 sócios, da qual, mais tarde, com o desenvolvimento da colônia, foram surgindo os vários grupos de caça de tiro, também os grupos de teatro e canto para formar a Sociedade Teatral de Blumenau e a Sociedade dos Caçadores da Colônia de Blumenau. Percebemos, assim, o papel fundamental da cultura na cidade, organizando festas com a presença de organizações, espetáculos teatrais e eventos musicais. A partir desse grupo de teatro de cantores, é que organizou a construção e inaugurou em 1º de julho de 1939 a Sociedade Carlos Gomes, que até hoje é reconhecida como um importante ponto de referência para a cultura e as artes em Blumenau. No contexto das enchentes que afetaram Blumenau ao longo dos anos, uma das mais devastadoras ocorreu nos anos de 1983 e 1984. O rio Itajaiaçu transbordou, causando uma catástrofe com danos inesperados e perda de vidas humanas. Esse evento trágico despertou uma conscientização ainda maior sobre a importância da prevenção de enchentes e o aprimoramento da infraestrutura de drenagem na cidade Bacia Rio Itajaí, com a construção de grandes barragens para conter o fluxo das águas. Além disso, é importante destacar a contribuição dos imigrantes italianos que chegaram em Blumenau no final do século XIX e início do século XX. Foram eles que trouxeram consigo sua cultura, habilidades e conhecimentos, enriquecendo ainda mais a diversidade cultural da cidade de Blumenau. A presença pode ser até arquiteta italiana, principalmente em cidades vizinhas, como Timbó, Ascurra, Rio dos Cedros, entre outras, fortalecendo ainda mais a identidade multicultural de Blumenau na região. Em 1984, Blumenau ganhou notoriedade nacional com o lançamento da Oktoberfest. Inspirada na tradicional festa alemã realizada em Munique, o evento se tornou um símbolo na cidade, atraindo turistas de todo o país e do exterior, que vêm desfrutar da música, dança, gastronomia e cerveja artesanal. A Oktoberfest em Blumenau é um exemplo da capacidade da cidade de unir tradições culturais com o dinamismo de eventos modernos. Solicito mais 2 minutos para o término de minha fala. Concedo mais 2 minutos ao vereador mirim Arthur Felipe Uman Passig. Muito obrigado. No século XXI, Blumenau continua a se destacar como um importante centro industrial e comercial em Santa Catarina. A cidade tem uma economia diversificada, abrangendo setores como têxtil, metalúrgica, tecnologia, turismo e serviços. Além disso, Blumenau também tem se destacado na área educacional, abrigando renomadas instituições de ensino superior. Como vereador mirim, acredito que seja nosso dever honrar essa história rica e vibrante, preservando as tradições, a cultura e os valores que definem Blumenau. Vamos trabalhar juntos para garantir que nossa cidade continue a prosperar, oferecendo qualidade de vida aos seus habitantes e um futuro promissor para as próximas gerações. Obrigado a todos pela atenção e pela oportunidade de compartilhar um pouco mais sobre a história de Blumenau. Sigamos unidos na construção de uma cidade cada vez mais próspera e acolhedora. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora mirim Vitória Gabriele Bauer, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Cumprimento também de forma especial minha mãe Jaqueline e os vereadores mirins suplentes que se fazem presente. Para que eu chegasse à conclusão do que falar nesse pronunciamento, passaram em minha cabeça inúmeros temas e assuntos tão legais, mas que por algum motivo nenhum deles atraiu os meus olhos e me agradava. Eu estava tão presa em pensamentos de que eu deveria falar sobre algo complexo, que os interessasse, mas estava esquecendo do principal para uma fala perfeita, a simplicidade. De nada adianta termos uma boa leitura, uma boa dicção, bons temas, se o que nos falta é a simplicidade. Às vezes, as pessoas mais simples são as que possuem o sorriso mais radiante e os olhos mais brilhantes. Já pararam para pensar que as nossas maiores memórias são dos nossos momentos mais simples? Assim como disse Marta Medeiros, abre aspas, faça o que for necessário para ser feliz, mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora, mas não... Você pode deixá-la ir embora por não perceber sua simplicidade. Fecha aspas. Claro, nunca deixando de lembrar que fazer com simplicidade é diferente de fazer sem vontade ou de fazer de qualquer jeito. De forma alguma, estou dizendo que não devemos fazer nossos afazeres de forma bem feita. Estou dizendo que, às vezes, por tentarmos nos sobressair ou chegar à perfeição, acabamos nos decepcionando por não ter feito como queríamos. O resultado da simplicidade é sempre mais próspero do que qualquer outra coisa. As coisas mais bonitas estão ao nosso redor, como uma flor ou desejar um bom dia a alguém. Mas por estarmos tão focados naquilo que nos tira a nossa atenção, acabamos não percebendo. Para encerrar, digo, o que deve importar mesmo neste mundo é a humildade, a generosidade e a simplicidade. Todo o resto é superficial e não deveria merecer a nossa atenção. Obrigada pela atenção. Passa a palavra ao vice-presidente, vereador mirim Didio João Pereira, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Fernanda Pisque Matoso, da EBM Machado de Assis. Que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o vice-presidente da Câmara Mirim, Didio João Pereira, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial aos nossos vereadores mirins suplentes. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Respeitar o professor em sala de aula é um dos deveres mais importantes do estudante. Ultimamente, nos meios de comunicação, estão sendo frequentes as notícias de agressão ou algo pior contra o professor por parte do aluno, e isso me deixa imensamente indignada, pois sou filha de professora e sei o quão dificultoso é para minha mãe e também para outros educadores ter que lidar com desrespeito em sala. A função de um professor é ensinar, não educar. Isso é responsabilidade dos pais, e mesmo assim, às vezes, alguns professores se dispõem a assumir esse papel de alguma maneira, chamando a atenção, ensinando o que é certo e o que é errado, como se deve tratar o próximo e muitas outras coisas. Com certeza, essa profissão deveria ser 1000 vezes mais valorizada, tanto pelos estudantes e pais, quanto pelo governo. Esses profissionais saem de suas casas todos os dias, alguns mais cedo do que outros, dispostos a dar suas aulas da melhor maneira possível. E ainda assim, muitas vezes são submetidos a algumas situações que, com certeza, não fazem parte do seu dever. Eu vejo minha mãe trabalhando em casa todos os dias, até aqueles em que deveria estar descansando. Ela traz trabalho da escola para dentro da vida pessoal, passa horas e horas na frente de um computador, pensando no aprendizado de um aluno que muitas vezes não demonstra nenhum interesse na atividade que serviria para lhe trazer conhecimento, ou nem se dá o trabalho de ficar em silêncio enquanto a explicação está sendo dada. É claro que nem todo professor é perfeito,
E como qualquer outro ser, não carrega certeza a todo momento. Mas isso nunca vai dar razão ou ser motivo para qualquer retruque ou desrespeito por parte do estudante consigo. O professor é a maior autoridade dentro de sala. E por isso, neste ambiente, ele precisa ser obedecido e respeitado por todos ali presentes, acima de tudo. Pois, no final das contas, quando você não entender uma atividade, irá recorrer para aquela pessoa que tanto se esforçou para explicar, a fim de que quem estivesse sentado nas carteiras à sua frente entendesse o conteúdo. E, com certeza, tenha tido que chamar atenção para que isso fosse possível. Diante disso, encerro meu pronunciamento com a seguinte passagem bíblica. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 9. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Devolvo a palavra à presidente Fernanda Pisque Matoso para dar continuidade aos trabalhos. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes proposições. Requerimento 68, de 2023, vereadora Júlia Schroeder-Lauschner. A vereadora mirim Júlia Schroeder-Lauschner requer à mesa diretora mirim que, após ouvido plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de realizar a implantação de banheiros com fraldário na Praça Cirilo Tais, atrás do AGF Velha, localizada no bairro Velha Central. O pedido se faz necessário tendo em vista que o local não disponibiliza banheiros e muitos pais precisam de um lugar adequado para fazer a troca dos bebês. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora mirim e autora para realizar a defesa do seu requerimento. Colegas vereadores, peço que votem favorável ao meu requerimento, tendo em vista que, por ser um local público, deveria ter a disponibilidade de sanitários para as pessoas que utilizam dele. A população precisa desses locais por serem necessidades básicas de uma sociedade e até para um município mais desenvolvido. Obrigada pela atenção. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento 69, de 2023. Vereador Eduardo Lima da Costa Pereira. O vereador mirim Eduardo Lima da Costa Pereira requer à mesa diretora mirim que, após ouvido plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de construção da cobertura da quadra da Escola de Educação Básica Christoph Augustin. O pedido se faz necessário tendo em vista que a quadra não é coberta, impossibilitando a prática esportiva em dias de chuva, além da exposição à radiação solar nos dias de sol. Alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador mirim e autor para realizar a defesa do seu requerimento. Peço que todos os vereadores votem favorável, pois, como dito, a falta da cobertura na quadra impossibilita a prática de esportes por alunos em dias de chuva ou em dias de sol muito forte, o que faz com que, nesses exatos dias, nós temos que ficar lá na região onde fazemos o recreio, no ambiente onde temos o recreio, e o recreio dos pequenos acontece antes do nosso, ou seja, a gente acaba, como posso dizer, atrapalhando o recreio dos pequenos. Então, ter essa cobertura na quadra para que quaisquer alunos possam ficar lá e parem de atrapalhar o recreio ou outras demandas que possam haver na escola seria de ótima ajuda. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação.
Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento 70 de 2023. Vereadora Ellen da Rocha. A vereadora Mirim Ellen da Rocha Duarte de Almeida requer à mesa diretora Mirim que, após ouvir o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de reforma da quadra da Escola Básica Municipal Quintino Bocaiúva. O pedido se faz necessário tendo em vista que a quadra está precisando de reforma na pintura do piso, uma vez que tais marcações são essenciais para a prática das modalidades esportivas. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento. Colegas vereadores mirins, peço que votem favorável ao meu requerimento, pois, como eu disse, a pintura do chão da quadra está bem desgastada. Isso acontece que os alunos, às vezes, acabam caindo e se machucando. Obrigada pela atenção de todos. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento 71 de 2023, vereador Eduardo Lima da Costa Pereira. O vereador Mirim Eduardo Lima da Costa Pereira requer à mesa diretora Mirim que, após ouvir o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de conserto da tabela da cesta de basquete da quadra da Escola de Educação Básica Christoph August Heim. O pedido se faz necessário tendo em vista de que não há aro e a tabela está em estado precário, necessitando urgentemente ser trocada. Alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Mirim, autor, para realizar a defesa do seu requerimento. Peço novamente para que os vereadores votem favorável, pois, como também já dito, a tabela de basquete está em estado precário e isso prejudica muito alunos que jogam basquete e acabam não podendo praticar o esporte, já que simplesmente o aro da cesta não existe e a tabela da cesta está em estado precário. Então, eu peço que vocês votem favorável para que haja a resolução desse problema o mais rápido possível. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento 72 de 2023. Vereador César Augusto Hilgert. O vereador Mirim César Augusto Hilgert requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de construção de uma base de bombeiros no bairro Velha Central. O pedido se faz necessário tendo em vista de que as bases mais próximas ficam a cerca de 9 km e 17 km, o que ocasiona demora no atendimento nos acidentes que acontecem na região. Alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Mirim, autor, para realizar a defesa do seu requerimento. Como eu já disse no meu pronunciamento, demorou 27 minutos para a realização de toda a operação e o resgate. E desses 27 minutos, 20 minutos foi da imigração dos bombeiros até chegarem no CI. Então, eu peço que vocês votem favorável, porque, vamos ser sinceros, se isso fosse numa ocasião real, não ia dar tempo de salvar as vítimas. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovada. E a Secretaria para Providências. Encerrada a ordem do dia,
a partir deste momento, iniciaremos o processo de eleição para os cargos da mesa diretora do segundo semestre da legislatura do ano de 2023. Lembro a todos que o voto será aberto, de maneira que o vereador mirim deverá declarar seu voto no microfone central, na chapa número 1 ou na chapa número 2, sendo considerada eleita a chapa que obtiver a maioria de votos e, em caso de empate, a chapa de maior média de idade. Será concedido ao representante de cada chapa um tempo de 3 minutos para a apresentação dos demais membros que compõem sua chapa e para suas devidas considerações aos colegas vereadores mirins. Chamamos então a candidata a presidente da chapa número 1, vereadora mirim Vitória, para que faça uso da palavra e apresentar os demais componentes. Cumprimento os integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e a todos que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Conforme eu for falando os nomes, gostaria de que os integrantes da chapa pudessem se colocar aqui ao meu lado. Neste pronunciamento, vim apresentar a chapa de número 1, composta pelos seguintes mirins. Eu, Vitória Gabriele Bauer, como presidente, Júlia Eduarda Passold, como vice-presidente, Ellen da Rocha Duarte de Almeida, como primeira secretária, e César Augusto Hilgert, como segundo secretário. Antes de eu pensar em fazer parte de uma chapa, eu era muito insegura comigo mesma. Isso me impossibilitou de desfrutar de grandes oportunidades por bastante tempo. Há um tempo atrás, alguns dos meus amigos e colegas daqui vieram até mim e me questionaram com perguntas do tipo: por que você não se candidata para presidente? E eu sempre respondia com a mesma coisa: tenho medo de não ser a pessoa certa para assumir o cargo. E isso me trouxe um certo encorajamento, pois eu pude ver que há amigos que confiam em mim muito mais do que eu mesma. Claro, tem algumas pessoas que se encaixam melhor com esse esquema de aparecer e falar mais. Porém, eu penso que não há ninguém certo para isso. Todos nós somos vereadores mirins e temos o mesmo objetivo de trazer melhorias para a nossa grande Blumenau. Então, digo, aqui estou encarando um dos meus medos em forma de honrar vocês, colegas que me apoiaram e confiaram em meu potencial. Tenho certeza que, independentemente de quem ganhar, a mesa diretora estará muito bem representada. E caso aconteça de não ganharmos, estarei muito feliz pela conquista dos nossos amigos. Muito obrigada pela atenção. Chamamos neste momento o candidato à presidência da chapa número 2, vereador mirim Eduardo, para fazer uso da palavra e apresentar os demais componentes. Boa tarde a todos, cumprimento a mesa diretora, cumprimento os demais vereadores. Estou aqui para apresentar a nossa chapa. Somos a chapa 2. Nós estamos concorrendo para as eleições da mesa diretora. Somos compostos por 4 integrantes, sendo eles eu, Eduardo Lima da Costa Pereira, da Escola de Educação Básica Christoph Frankenstein, ao qual estou concorrendo para presidente, Ashley Dias Cel Schuttel, da Escola de Educação Básica Jonas Rosário Coelho Neves, que está concorrendo para vice-presidente, Emily Stephanie Ronck, da Escola Básica Municipal Lorecita Buma, que está concorrendo para a primeira secretária, e Arthur Felipe Uma Passig, da Escola de Educação Básica Adolfo Conte, que está concorrendo para segundo secretário. Somos uma chapa que tem como foco a manutenção da relevância da Câmara Mirim de Blumenau e queremos representar em todos os aspectos possíveis a instituição, dando uma relevância a mais para a Câmara. Queremos mostrar para Blumenau que nós temos ideias e compromissos com a cidade, representando não só escolas fora da Câmara, mas também aqui dentro, além também dos cidadãos, é claro. Temos a ideia de sempre ter um membro de nossa chapa representando a mesa diretora em todos os eventos e viagens que a Câmara é chamada para participar. Assim será feito caso sejamos eleitos. Vamos dar uma visão especial a mais para temas relevantes para as escolas e a nossa cidade, como sustentabilidade, projetos artísticos, cuidados psicológicos para alunos com o apoio de profissionais na área, melhora de ruas, apoio a deficientes, esportes e artes marciais, além também de matérias sobre bullying e assédio e ampliação, manutenção e consertos em parte de escolas que precisarem.
Todos esses temas anteriormente citados serão exemplos de temas que, se formos eleitos, iremos representar de forma ampla e transparente a toda a Câmara e cidade. Também iremos receber e dar uma importância maior para temas que são falados pelos vereadores e por quem venha na tribuna livre, além de fazer o possível para obtermos respostas para todos os requerimentos enviados pelos nossos vereadores. Também iremos trabalhar em equipe, tanto com os vereadores como com a nossa própria mesa. Temos essas ideias e as defenderemos com a intenção de deixar todos os vereadores aqui presentes satisfeitos com a eleição, se a nossa chapa for eleita. E mais nada havendo a falar, peço o apoio de todos os vereadores e também peço o voto dos mesmos, para que quando chegarmos ao fato de iremos trabalhar caso eleitos, possamos fazer um ótimo trabalho e desempenhamos um papel fundamental na instituição. Muito obrigado pela atenção. Chapa 2, hein? Vote. Passaremos agora à chamada nominal dos vereadores mirins por ordem alfabética, para que no microfone central declare seu voto no número da chapa e em que deseja votar. Ana Paula Rosa Maschio. Arthur Felipe Uman Passi. O meu voto vai para a chapa número 2. Ashley Dias Cel Schutel. Chapa 2. César Augusto Hilgert. Chapa 1. Didio João Pereira. Chapa 2. Eduardo Lima da Costa Pereira. Chapa 2. Emily Stephanie Ronque. Chapa 2. Vou preferir meu voto. Chapa 1. Ellen da Rocha. Chapa 1. Júlia Eduarda Passel. Chapa 1. Júlia Schroeder Lauschner. Chapa 2. Letícia Varela. Chapa 2. Maria Eduarda Zimmermann. Chapa 2. Samuel Velho Pereira Meira.
Chapa 1. Vitória Gabriele Bauer. Chapa 1. Contabilizados os votos, passamos ao resultado oficial da eleição da segunda mesa diretora da Câmara Mirim, legislatura 2023. Chapa 1 obteve 7 votos, chapa número 2 obteve 8 votos. Assim, declaro eleita a chapa número 2. Gostaria só de fazer uma breve fala antes da gente encerrar a sessão. Eu gostaria de agradecer a todos os meus colegas que no primeiro semestre votaram na minha chapa para que a gente pudesse ter a oportunidade de estar aqui hoje. Então, eu saio daqui hoje da minha cadeira como presidente, mas dou lugar a ela, deixo ela vaga para uma pessoa que com certeza vai fazer isso tão bem quanto eu. Todos aqui somos totalmente capazes. Não se sintam tristes se dessa vez vocês não ganharam. Isso não mostra como vocês podem ser fora daqui. Isso não define a pessoa de vocês. A gente está aqui para melhorar a nossa vida, para melhorar a nossa cidade. Fora daqui, tenho certeza que vocês ainda vão conseguir conquistar muitas outras coisas. Eu desejo felicidades e um parabéns enorme a todos vocês. Convido os vereadores mirins eleitos para tomarem seus assentos à mesa diretora, dando prosseguimento a esta sessão. Agradeço os votos de confiança a nós depositados, agradecendo a todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, dou encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a se realizar-se no dia 31 de julho de 2023, às 9 horas da manhã, nessa Casa Legislativa. Muito obrigado a todos.